Agradecer, antes de mais nada, a presença de todos, né? E chamar, então, para a gente compor aqui a mesa de abertura, né, da semana. Em primeiro lugar, o reitor da UFSJ, professor Marcelo Pereira de Andrade. A pró-reitora de ensino, professora Rejane Rocha. O pró-reitor adjunto de ensino, professor José Luiz Oliveira. Pró-reitor adjunto de pesquisa, professor Afonso D'Alencastro Graça Filho. Professor Pedro Demenech, coordenador da pós-graduação de História. Professor Marcos Ferreira de Andrade, coordenou toda a programação da Semana de História, junto com a comissão, né, da semana. E juntamente com a presidente do Centro Acadêmico, né, Lívia Ferreira, que também propôs trabalho. Então é com imensa alegria que eu vou passar a palavra primeiro ao professor Marcelo. Vou sentar, né, gente? Tem cadeira para todo mundo. Só botava a força na extrema-direita, mas tudo bem. Um absurdo. Aí vai falar assim, depende de quem, do lado que se olha. Aí eu lembro da Aria que está na esquerda, né? Então, aí sobra lá para o Marcos. Então, mas, brincadeiras à parte, sempre um prazer estar com vocês aqui, né? É a 23ª semana, né? E com um tema extremamente sugestivo, né? Importante para as reflexões. Eu estava conversando com agora há pouco, né? A Cássia estava falando que quando a gente está nesses auditórios da universidade é sempre legal porque ele é vermelho. Né? Então, aí contagia a gente, o vermelho da esperança, do esperançado, Paulo Freire. Né? Em 2022, naquele momento tenso, estava lembrando agora, logo depois passou o processo eleitoral, que era tudo vermelho, todo mundo alegre, comemorando pelas mudanças que teríamos no rumo do que estava acontecendo no Brasil. Claro que temos que melhorar muito, né? O ano passado eu estive aqui na semana, infelizmente teve cortes orçamentários no ano passado, é algo que sempre nos assola. Esse ano a gente conseguiu segurar, conseguimos manter o apoio às semanas acadêmicas, aos eventos, porque são as atividades fins e elas têm que ser preservadas. Acho que essa é a grande questão, porque a gente quer resistir preservando as atividades fins, sim, pesquisa, extensão. Claro que ainda são tempos bastante difíceis, né? Eu lembro que o Congresso estava falando agora pouco, né? A gente estava comentando sobre o Congresso que nós temos, né? É um Congresso extremamente complicado. Hoje no Conselho Universitário nós aprovamos uma moção, ela vai ser revisada ainda, mas nós aprovamos, a gente propôs, a gente levou o posicionamento do que seria da reitoria, mas no final se levou para o Conselho Universitário, que é uma moção de repúdio contra a reforma administrativa. Né? Então está sendo discutido no Congresso ainda não é na Câmara Federal, mas vai se estender para o Congresso, é extremamente temerário. Né? A proposta que está posta para a discussão é muito complicada, né? Vai acabar com a estrutura do Estado brasileiro, né? Tanto do governo federal, estadual, municipal, a possibilidade de contratação de não efetivos para atividades fins, isso para a gente também vai nos afetar os docentes. Então é um cenário bastante complexo, né? Temos um presidente progressista, um presidente que a gente já conhece, mas temos um Congresso também que pode atrapalhar e muito. Então, mas ainda sempre gosto de lembrar do Paulo Freire, hoje no Conselho Universitário estava falando sobre o Paulo Freire, sobre o esperançado,
cansado, é resistir, é lutar. E eu acho que enquanto nós tivermos ânimo, disposição, e quando tivermos as universidades públicas brasileiras, universidades federais, teremos sempre a força, o ânimo, para não deixar que as coisas sejam feitas a toque de caixa. Então, eu acho que é um momento extremamente importante, começa aqui com os debates, começa com a formação dos nossos alunos e alunas, com a pós-graduação. Então, é sempre um prazer estar nesse campus, né, que a gente já teve tantos eventos legais aqui, né, tantas discussões importantes. Então, para a gente é um prazer. Desejo que vocês tenham aí uma semana de discussão, de troca, de aprendizado. Eu acho que essa é a grande questão de uma semana acadêmica, a gente poder aprender uns com os outros, né? Aprender com aqueles que são convidados, com aqueles que aqui estão, aprender com a sociedade, com a comunidade. É o caminho de mão dupla, né, que nós temos que fazer. Estarmos na comunidade, mas a comunidade estar aqui. A Regiane participou esses dias, a gente teve a mostra dos cursos lá em Amsterdã. Foi fabuloso, né? Quem estava lá, na casa estava... Você estava lá na casa? Não, quem foi o Danilo que estava. Assim, estava lotado, né? Com estudantes do ensino médio aqui de São João, da região, e o sentido, né, de que a universidade pública é deles, né? Isso a gente tem falado muito em todos os diálogos que a gente tem feito com a comunidade. A universidade pública ela não é nossa, não é do reitor, não é de quem vai estar no cargo de reitor, não é do reitor, reitora, não é nossa de professores, não é dos pais, ela é do povo brasileiro. E as pessoas têm que se apropriar desse bem que é a universidade pública, que é a Universidade Federal de São João do Rei. Então, finalizando, acho que tem sido muito legal esse último mês, porque tem um monte de eventos sendo abertos. Amanhã eu estou no CAP, também a gente tem colação de grau também tem sido muito legal. As pessoas têm, a gente tem que dividir a colação de grau em várias agora, né, Regiane? Porque a comunidade externa está vindo para as colações. A gente tem aproveitado para apresentar à universidade o que ela pode fazer por um jovem, uma jovem que entra na nossa universidade. O Marcos da Folgueira, ele estudou lançando o livro dele, o que a universidade fez por ele, essa universidade. Então é isso que a gente tem que levar para as pessoas, para que elas saibam que a universidade pública, que a universidade federal, que a UFSJ é um bem de todos e todas, né? E a gente está aqui para fazer a diferença para o nosso país, para a nossa nação. Eu desejo a vocês um excelente evento, contem conosco para que a gente puder contribuir, e fico muito orgulhoso de participar de mais essa abertura aqui do curso de História, né, do departamento, e uma temática tão interessante, tão importante. Muito obrigado e boa semana a todas e todos. Professora Regiane. Boa noite a todas as pessoas presentes. Cumprimento o professor Marcelo, reitor e os demais componentes da mesa. Gostaria de agradecer a Silvia pelo convite de estar participando dessa abertura. E gostaria de falar a primeira coisa que eu achei mais interessante nessa semana acadêmica, é a semana de pesquisa, ensino e extensão, né? Foi colocado o nome da indissociabilidade no tripé da universidade. Eu vou fazer uma breve apresentação. Ele também é colega de ofício, né? Ele já é professor, também foi professor, né, de graduação e pós-graduação na área de Direito, Ciência Política. Ele fez jornalismo na PUC Minas e Direito na UFMG, mestrado em Direito Comunitário na Universidade de Lisboa, e também pós-graduação em Direitos Humanos e Democratização pela União Europeia e a Universidade de Coimbra. Escreveu 3 livros, né, com destaque para o livro intitulado O Lugar do Cidadão nos Processos de Integração. Muito obrigado pela sua presença, Eduardo. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Eu agradeço imensamente o convite, é uma honra estar aqui na universidade, por uma série de razões. Estava dizendo que a última vez que... Eu provavelmente sou mais velho aqui, de todo mundo que está aqui. Então, eu costumava... Não só você. Tem meu amigo Salve também. Mas as minhas memórias de São João são do carnaval, quando eu era jovem, na década de 70, 1970. Eu nasci em 58.
E eu gostava muito de vir passar os carnavais aqui. Tinha um clube cujo nome eu não me lembro, já perguntei a algumas pessoas, não sabem, porque ele já não existe mais. Eu sei que era perto do Atlético. Eu gostava mais desse clube que era na esquina, logo em seguida, e passava os carnavais lá, e o carnaval de rua também era muito bom. Então tem essa memória muito boa. E tenho uma alegria enorme de estar aqui no curso de História, porque eu fiz o Enem, passei uns 8 anos atrás, já era velho, né? E me matriculei na UFMG, só que quando eu cheguei para me matricular, o edital estava errado, o curso era à tarde, e eu podia de manhã, né? E aí eu fiquei furioso, como advogado, ajuizei uma ação, um mandado de segurança contra o FMG, conhecia o reitor, era amigo de várias pessoas, vice-reitores e tal. Eu só sinto muito, gente, vocês me sacanearam. Aí, enfim, não consegui, e aí matriculei e fui jubilado, porque nunca fui alto, 3 anos, né? Aí vim lá negociar. Então, pelo menos assim, essa frustração vai permanecer, né, para o resto da vida, mas é uma alegria estar aqui com vocês no curso de História, que eu acho uma coisa absolutamente genial, né? Então, todo o agradecimento e a honra de estar aqui com vocês, agradecer especialmente aos organizadores e a Lívia, que foi o meu contato, né, permanente para chegar até aqui. Inicialmente o Daniel, que está ali também, que não é da área, né? Tivemos uma boa interlocução e, enfim, chegamos aqui, né? Eu queria começar dizendo o seguinte, chamar a atenção para uma questão que eu já tinha conversado com a Lívia, com o Daniel, com todas as pessoas com as quais eu tive contato para vir a São João. Eu não sou um conhecedor da história persa, né, e não sou um conhecedor, consequentemente, da história antiga do Irã, né? Eu me dispus a vir, quando fui convidado, para falar de uma experiência pessoal, que é uma experiência rica, né, que ajuda a entender razoavelmente a realidade contemporânea do Irã. Claro que a gente não vai ficar nisso, vai ficar contando histórias, né? Algumas até, acho que sim, acho que elas fazem parte do contexto. Mas acho que a gente tem que tentar fazer uma reflexão mais ampla sobre o que está acontecendo no mundo. Porque o que está acontecendo no Irã, neste momento concreto que a gente está vivendo, está umbilicalmente ligado ao que está acontecendo no mundo. Eu fazia computação no UFMG e fazia jornalismo na... Aí eu cheguei à conclusão assim, não, eu quero ser feliz, eu não nasci para fazer isso. Eu tinha notas boas e tal, mas eu nasci para ser feliz. A mesma coisa aconteceu comigo quando eu fui aprender alemão. Não, eu nasci para ser feliz, não foi para aprender alemão. E aí, quer dizer, eu sou um desastre em tecnologia. Então, apesar de meu primeiro curso. Enfim, então eu vou tentar fazer o seguinte, eu anotei uma série de coisas para refrescar a minha memória, para falar sobre elas. Eu vou passar muito rapidamente por algumas delas, até ler algumas informações que são dados, para a gente ganhar tempo, porque eu não tenho, a minha capacidade de controle de tempo é zero. Tá? Então eu receio gastar muito tempo com aquilo que talvez não seja o mais importante, né? Só para relatar alguns episódios da minha trajetória em relação ao Irã, a primeira vez que eu fui ao Irã foi em 2018. Coincidentemente, estava no meu voo, não sei se foi de BH para São Paulo, um professor da Universidade Federal de São João del Rei, estava indo para o Japão fazer uma pesquisa pela universidade, né? E a gente conversando no voo e tal. Então eu estava me lembrando disso esses dias, só que coincidência. A primeira vez que eu fui, teve essa conexão com a Universidade Federal de São João del Rei. E aí em 2018 eu fui para, enfim, uma coisa mais ou menos turística mesmo, mais no sentido de tentar conhecer um pouquinho a cultura e tal, né? Mas, enfim, sem grandes expectativas, né? E me surpreendi profundamente. Eu fiquei menos de 15 dias, mas me surpreendi profundamente. Em primeiro lugar, com o povo. Eu, sinceramente, já rodei um pouco, né, continentes diferentes e tal. Eu acho que é impossível, eu não estou exagerando, que haja um povo mais hospitaleiro, mais gentil, mais sensacional do que o povo iraniano. Eu acho que não é possível. Sabe?
toda a experiência que eu já tive, talvez, sei lá, quase 50 países, eu não vi nada parecido. No Quênia, enfim, mas parecido com ele. É uma coisa absolutamente impressionante. Vocês podem ver isso no Google. Eu achei uma vez no Google. Procure no Google. Né? Iraniano, povo iraniano, enfim, hospitalidade. Absolutamente sensacional. Aquilo me impactou profundamente. E me impactou também a percepção de que alguma coisa estava acontecendo ali underground, que aquele país ia sofrer mudanças em prazo não muito longo. Porque todo mundo sabe, o Irã é uma teocracia, né? Uma teocracia com elementos de democracia, uma teocracia, portanto, né? Um regime político comandado por leis religiosas, né? E os direitos civis, em boa medida, não são respeitados no Irã, particularmente em relação às mulheres. Mas já naquele momento, eu não fui lá com os olhos voltados especificamente para isso, mas eu fiquei impactado, porque algumas coisas que aconteceram num espaço de tempo muito curto, menos de 15 dias, me chamaram muita atenção. Vou contar uma história aqui, vou até pedir perdão, porque eu vou falar um nome feio, porque tem a ver com o que aconteceu lá, para dar uma ideia. É um nome feio, mas enfim, faz parte do contexto, né? Eu estava numa cidade, a segunda maior cidade do Irã, Isfahan, na segunda maior praça do mundo. A maior praça do mundo é a Praça da Paz Celestial, na China, e essa é a segunda maior praça do mundo. Estava lá, enfim, conhecendo a cidade histórica e tal. Aí entrei num bazar. A última sala do bazar era uma casa de tapetes. Naturalmente eu entrei, comecei a conversar com 3 moças que estavam lá, tinha um funcionário. E aí tinha enfim, estava conversando há uns 10 minutos, talvez, com uma moça, e ela me perguntou o seguinte: afinal de contas, nós estamos conversando há tanto tempo, você é de onde? Aí eu falei assim: olha, eu sou brasileiro. Me desculpe, sabe o que ela respondeu? Eu falei: não é possível, não estou mirando, isso não é verdade. Caralho! Eu fiquei atônito, eu fiquei completamente atônito. Eu falei assim: eu estou aqui no Irã, ouço uma mulher me responder, com essa. Aí eu virei para ela e falei: como é que você conhece essa bad word? Que isso? Ela tinha vivido 2 anos com um iraniano, com um brasileiro, jogador de futebol, que hoje, não sei se ainda, que depois foi para o Catar ser técnico de futebol. Né? Isso já me chamou atenção, porque numa teocracia, uma mulher sem véu, dentro de um bazar, me falar essa palavra, e depois dizer que morou 2 anos com um brasileiro. Que história é essa de morar 2 anos? Porque pela Sharia não existe nem casamento civil. A Sharia é a legislação muçulmana. O casamento é religioso. Né? Então tudo aquilo para mim já foi uma coisa muito surpreendente. E aí eu tive outros momentos, não digo semelhantes, né? Depois a gente trabalhou e acabei me apaixonando por ela. Foi uma coisa muito complicada, porque isso criou um vínculo forte no país. Enfim, a gente saiu na estrada, indo para um bar underground no domingo, sabe? Uma coisa maluca. E ela dirigindo a mais de 100 por hora e falando sexo, droga e rock and roll. São falas da minha geração. Isso na década de 70, 60, 70, né? A gente falava isso, sexo, droga e rock and roll, né? Tudo muito louco, né? Enfim, me apaixonei completamente pelo país e resolvi voltar para conhecer mais de perto. E foi o que eu fiz entre 24 e 25 esse ano. Fiquei 10 meses, né, somando um período, no ano passado, um período desse ano. Bom, o Irã chama-se Irã,
para o Ocidente desde 1935. Até 1935, o nome era Pérsia. Mas era um nome adotado pelo Ocidente. Internamente, eles já chamavam o próprio país de Irã. Né? Aí o Reza Shah, em 1935, decidiu alterar o nome para compatibilizar um sentimento cultural que eles tinham, né, o nome através do qual o país era internacionalmente conhecido. Né? O Irã tem uma população de cerca de 90 a 92 milhões de pessoas. É um grande país com uma grande população, sobretudo considerando o chamado Oriente Médio, que é uma expressão colonialista. Né? Na verdade, a gente deveria chamar aquela região de Ásia Ocidental. Né? O Oriente Médio é uma expressão criada pelo Reino Unido, pela Inglaterra, né? E que levava em consideração todo mundo que estava à direita de Londres. Né? Então é uma expressão colonialista. Mas ela acabou sendo adotada universalmente, né? Mas o correto seria dizer Ásia Ocidental. Tem um território grande, é o segundo maior território daquela região, primeiro a Arábia Saudita, é 1.848.000 quilômetros quadrados, um PIB per capita de 5.780 dólares em 2024, enquanto do Brasil, nesse mesmo ano, foi de 10.280. Tá? Mas o PIB em paridade de poder de compra, né, que é importante, né, porque mostra, né, com mais nitidez, até, de certa forma, a qualidade de vida da população, porque é a capacidade da moeda, né, no sentido de implementar o consumo, né, de 16.224 dólares em 2024, enquanto no Brasil era 19.648. Essa comparação com o Brasil, que eu acho interessante, o Brasil é um pouquinho maior. Né? Mas o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é superior ao do Brasil. Isso acho que de 23. O IDH do Irã era 0,799, quase 0,80, e do Brasil 0,786. Esses dados econômicos, rasteiros, né, são profundamente impactados por algo que acontece no Irã desde 1979, quando aconteceu a Revolução Islâmica. Eu estou falando das sanções internacionais. Desde 79, o Irã é alvo de sanções perversas, né, que têm trazido profundos danos à qualidade de vida da população, né, por razões óbvias. Né? As consequências mais simples são simples não no sentido de não serem danosas, mas facilmente compreensíveis, claro, além do comprometimento do desenvolvimento industrial, de inflação, desemprego, né? Coisas que atingem o dia a dia da população. Né? O dólar, por exemplo, quando eu cheguei em 2024, as mudanças cambiais lá são impressionantes. Salvo engano, era em torno de tomãs, era um dólar, era 5 tomãs, quando eu saí já era mais de 11. Em menos de um ano, mais de 100%. Né? Então o dólar dispara, e com isso a inflação dispara, né? E o prejuízo é da população. Em compensação, tem algumas coisas interessantes, que o desemprego, apesar de ser um problema importante, né, atingiu a menor média em 2024, a menor média desde 2001. Foi em 2024, 7,2%, menor taxa histórica registrada. Agora, mais de 20% dos jovens desempregados. Né? Bom, isso são informações muito rasteiras, porque na verdade acho que o objetivo central é isso, vocês terem uma ideia muito genérica, né, da situação ali. Né? Então, salários muito baixos. Eu estava numa festa, por exemplo, um dia, sentou-se um rapaz do meu lado, começou a conversar comigo, advogado também. E aí ele falou, você sabe quanto eu ganho? Eu falei, não faço a menor ideia. Né? E eu disse, olha, em dólar, eu ganho 300 dólares por mês. Né? Eu sou um bom advogado. Qualquer lugar que eu tivesse, eu estaria provavelmente ganhando muito mais do que isso. É claro
que $300 lá dá para comprar muito mais coisa, por exemplo, do que dá para comprar aqui. Né? Então, também a gente tem que levar isso em consideração. Mas, de fato, é um salário muito baixo. $300 são R$1.500, menos de R$1.600 hoje. Né? Então, os salários são baixos, eu estava falando de uma pessoa qualificada, com curso superior, parece um bom profissional e tal. E ele tomou a iniciativa de me procurar. Então, acho que essas coisas são interessantes, né, para a gente perceber como é que as pessoas vivem, que, enfim. Né? E esse é um problema que eles sentem muito de perto. E aí tem conexão com a compreensão que uma parcela da sociedade tem em relação ao regime e ao governo, sobre o que eu vou falar daqui a pouco. Né? Bom, em contrapartida, há muitas políticas de subsídio. Muitas políticas de subsídio. Tem coisas que têm preços ridículos. Sabe? Eu não sei dizer, eu não vou fazer nem essa conta porque não vale a pena. Quanto custa o transporte popular, principalmente o metrô, é de graça, é um negócio assim, é de graça, é praticamente de graça. Dá vergonha. E eu falei assim, não tem vergonha, tio. Né? Eu estou me sentindo assim, um invasor aqui, pagando isso aqui. Né? Energia é a mesma coisa. Né? E isso tem um custo grande para o Estado, para o regime, para o governo e para o Estado, de uma forma geral. Né? Energia, água, medicamentos, subsídios muito importantes. O petróleo é uma coisa absurda. É verdade que o Irã é o quarto produtor mundial, o país que tem a quarta maior reserva mundial do mundo. Venezuela, primeiro, Arábia Saudita, segundo, Canadá, terceiro, e Irã, quarto. Né? Mas, para vocês terem uma ideia, um tanque de 50 litros de gasolina, $2. $2. Né? Eles fizeram uma alteração entre 1907 e 1910, salvo engano. Eles fizeram algumas alterações dos subsídios para tentar equilibrar um pouco mais e construir algumas políticas voltadas especificamente para as camadas mais pobres da população, políticas sociais voltadas aos mais pobres, e mexeram um pouco com alguns subsídios. Isso gerou problemas, e qualquer mudança gera problema político, claro, porque a população se acostuma com aquilo. Então, por exemplo, em relação ao petróleo, esse preço que eu estou falando, de gasolina, é o preço atual. Mas o que eles fizeram? Eles limitaram para 50 litros. A partir de 50 litros, o preço é diferente. E excluíram desse limite os motoristas do Snap, que é o Uber de lá. Né? E, por exemplo, tem muita gente que trabalha em Teherã e mora em cidades tipo Contagem, da grande Teherã. Né? Então, essas pessoas que necessitam do deslocamento diário, né, de carro para trabalhar, né, e as pessoas que trabalham, né, com automóveis, elas estão excluídas disso. Então, eles tentam se equilibrar. Mas é um absurdo. Eu morei 10 meses na casa de um casal. Né? E eu falei, gente, é um absurdo. Aí eles não tinham essa preocupação. Meu pai me ensinou isso desde criança. Eu vejo uma luz acesa, eu saio apagando. Né? Se ela está ali acesa à toa. Né? E eles não têm muito essa preocupação porque é muito barato. Eu acho isso um absurdo, porque é muito barato. Né? Então eles não se tocam muito, não. Mas em função desses subsídios, isso gera problema. Né? O financiamento do Estado e a capacidade do Estado de gerar políticas econômicas, políticas sociais, né, é muito limitado em função das sanções e em função, né, da capacidade de arrecadação, que é muito reduzida em função desses subsídios, que são justos, mas que devem ser mais equilibrados para atingir fundamentalmente camadas mais necessitadas da população. Né? Bom, rapidamente, sistema de educação, 3 níveis: ensino fundamental, ensino médio e ensino universitário. Ensino fundamental, 6 anos, obrigatório, escolas públicas. Ensino médio, 6 anos, escolas públicas e privadas. Ensino superior é dividido em 2 áreas, isso é interessante, dividido em 2 áreas que são administradas por 2 ministérios diferentes. A área de ciências médicas é uma área própria. Ciências médicas e afins é dirigida pelo Ministério das Ciências Médicas e um outro nome, um complementar. E todo o resto está na área de ciência e tecnologia. Inclusive, as ciências sociais, ciências humanas, todo o resto
é coordenado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. A taxa de alfabetização do país é superior a 90% e quase 100% entre jovens de 15 a 24 anos. Então, uma alta taxa de alfabetização. O povo é extremamente inteligente. Falando de universidade, eles são muito preparados. Eles são muito inteligentes e eles são muito preparados. Realmente chama a atenção. Eu vivi no ambiente de artistas, então eu vivi 10 meses basicamente no ambiente de artistas. Principalmente músicos e cineastas. Né? Aliás, o cinema iraniano é fenomenal, não sei se vocês conhecem, eu sou apaixonado, já há muito tempo, muito antes de conhecer o Irã. Tem um sujeito que já morreu, não tem tanto tempo, e agora tem várias outras pessoas, chamado Kiarostami, que é simplesmente fantástico, simplesmente, tem coisas absolutamente geniais, inclusive sobre as mulheres. Tem um filme que chama 10, do Kiarostami, é como se fosse 10 filmes, e é sobre a opressão da mulher iraniana. Né? Então, não era uma coisa simples para ele fazer, morava no Irã e tal. Ele foi professor de dois amigos mais próximos que eu tenho no Irã, hoje e tal, que se vocês tiverem a oportunidade, vejam os filmes iranianos. São maravilhosos, são sensíveis, enfim. Vamos lá. Sistema de saúde. Tem um sistema de saúde público importante voltado para a atenção primária e a base também de muito subsídio. Né? Eu não convivi, isso para mim é um problema. A minha ideia é voltar o ano que vem, né? Tudo indica que eu vou voltar o ano que vem, para ficar um bom tempo também. Eu não vi, e eu vi numa cidade do norte, Tabriz, um pouco daquilo que eu acho que pode ser a parte mais pobre da população. Isso me interessava profundamente. Mas eu acabei não tendo essa possibilidade. Né? Em Tabriz eu vi alguma coisa que a gente pode comparar a favelas. Né? Do ponto de vista estético mesmo, ali e tal. Mas o Baluchistão, que é uma região que faz divisa com o Paquistão e com o Afeganistão, é a região mais pobre do Irã. Eu ia lá agora e acabei tendo um problema na reta final e não pude ir, mas pretendo ir. E é uma área muito tensa também, porque tem etnias que estão em conflito permanente, conflito com afegãos e paquistaneses e conflito interno. Né? Tem sunitas ali, o Irã é basicamente, a população é fundamentalmente xiita, que é vamos dizer, um ramo, entre aspas, do islamismo, né? Uma corrente do islamismo. Né? Eles são fundamentalmente xiitas. Lá no Baluchistão também tem outras etnias e religiões, por exemplo, tem curdos. Né? Não sei se vai passar, tem curdos no norte, que aliás eu adorei a região, fui agora recentemente, adorei a região dos curdos, genial do ponto de vista cultural, do ponto de vista, enfim, das próximas, eu conheci muita gente do Iraque também, foi num festival religioso, muito interessante. Mas enfim, tem etnias diferentes e o Baluchistão é a região mais pobre e infelizmente não conheci. A expectativa de vida, 75,8% dos homens, maior que do Brasil, que é de 73 e tanto, e 79,6% das mulheres, praticamente igual ao Brasil. Idade média da população, 33 a 34 anos. Apenas 8% da população tem mais de 60 anos. População muito jovem. Né? Muito jovem, em média. Cobertura da saúde, já falei rapidamente e tal. Regime político e sistema de governo, que acho que começa a interessar um pouco mais. Né? É uma coisa muito complexa e muito simples ao mesmo tempo. Eles têm um conjunto de órgãos, são vários, cada qual com sua função, mas no limite a gente pode dizer que a última palavra é sempre do líder supremo, que é o Ayatollah, neste momento o Ayatollah Khamenei, né? E só tiveram 2 Ayatollahs até agora. A Revolução Islâmica aconteceu em 1979, antes da Revolução Islâmica você tinha uma monarquia ditatorial, e muito ditatorial, né? Conduzida por quem? Pelos Estados Unidos, pela Grã-Bretanha, pelo Reino Unido. Tanto é que em 1953 teve um golpe patrocinado por esses 2 impérios, né? O Império Britânico e o Império Estadunidense.
em 1953, derrubaram o presidente da República legitimamente eleito, né, que tinha negociado com o parlamento, por iniciativa dele, a estatização da indústria petrolífera. E aí é claro que os estadunidenses e os britânicos, né, não gostaram nada, patrocinaram um golpe, né, derrubaram esse presidente e o monarca ficou lá, na boa, na dele. Né? Então veio a Revolução Islâmica em 79, que não era a Revolução Islâmica, diga-se de passagem, veio a Revolução em 79, com uma aliança muito ampla, inclusive com comunistas. Né? Então foi uma revolução ampla, de oposição à dominação britânica e estadunidense. Né? Foi uma revolução libertadora, anti-imperialista. E eu tomei o maior susto no ano passado, quando eu fui, muita gente aqui deve ter assistido aquele filme Fargo, que conta um pouco da história da Revolução Iraniana. Ele está disponível aí, eu assisti há muitos anos e revi agora, 1 ano, 2 anos atrás, sei lá. Ele mostra a invasão da embaixada dos Estados Unidos em Teherã, no processo revolucionário. E quem conduzia aquele movimento naquele momento eram os estudantes revolucionários. Né? Eram estudantes que, né, estavam descontentes com o regime, com a dominação imperialista. Né? Tinha uma ampla aliança. E essa aliança acabou sendo absorvida pelo islamismo. O Ayatollah Khomeini que acabou sendo o líder supremo, né? Ele era exilado na França, depois voltou para a França, as coisas se conduziram em determinada direção, que a revolução, que era uma revolução civil, se transformou numa revolução islâmica muito rapidamente, em menos de um ano. Eu estava dizendo que eu fui à embaixada, então deu um maior susto, porque eu conheci aquela história do filme e tal. Mas eu estava andando sozinho lá na embaixada e de repente entro numa sala, vejo uma série de ídolos meus lá. Che Guevara, eu falei, que diabo é esse? Mao Tse Tung, não me lembro bem se Lenin, depois eu vi numa livraria. Eu falei, que isso? Estou entendendo. João Goulart. Fotos. E do Brasil, João Goulart. Aí eu fui, gente, isso aqui é uma sala anti-imperialista, porque, né? Aí eu fui lá conversar com o funcionário, me explica aquilo ali, por favor. Era exatamente isso. Mas isso para mim foi surpreendente, assim como foi surpreendente um dia que eu estava na cidade interior e fui numa livraria procurar um livro para dar de presente para um amigo meu, um livro do Maradona. Ele era apaixonado pelo Maradona, era aniversário dele, eu falei, deixa eu tentar achar o livro do Maradona, escrito em francês, eu sabia que existia. Quando cheguei lá na entrada, tinha Lenin, tinha Stalin, tinha o subtítulo, isso aqui não é permitido. Para mim era tudo muito confuso, porque eles não são um regime de esquerda, eles são um regime de direita. Só que uma direita lá, eles não usam essas expressões esquerda e direita, praticamente não usam, e é diferente. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Se a gente for tentar entender, a gente não pode entender com base nos nossos referenciais, nos nossos parâmetros, porque é diferente a compreensão e a prática concreta que eles têm em relação ao campo político. Vou em seguida falar sobre isso. Bom, líder supremo, a última palavra é sempre dele, Ayatollah hoje Khamenei. Está com 84 anos, saúde debilitada, não dura muito tempo. Né? E aí, ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém tem ideia do que vai acontecer após a morte dele. Né? Vou até antecipar uma informação que eu ia dar um pouco mais adiante. O ano passado morreu, num acidente de avião, o presidente do Irã. E aí fizeram uma nova eleição. Ninguém sabe até hoje se esse cara foi assassinado ou se a morte de fato foi circunstancial, foi um acidente de avião. Por quê? Especula-se que uma das hipóteses que o Ayatollah cogita para substituí-lo seja o seu próprio filho. Né? Tem gente que já acha que... Porque esse cara que morreu, que era o presidente, era muito cotado, era um cara forte. Né? Forte candidato. Né? Então tem muita especulação, ninguém sabe, acho que talvez nunca vai saber. Né? Enfim. Então, abaixo do líder supremo tem o Conselho dos Guardiães. O Conselho dos Guardiães é uma instituição muito poderosa.
que ele faz? Ele é responsável por compatibilizar a Constituição e as leis com a legislação islâmica, com a Sharia. Né? Porque é uma teocracia. Insisto, uma teocracia com dados democráticos, que tem, por exemplo, eleição direta para presidente da República e para o parlamento, com restrições que eu vou mencionar daqui a pouco. Né? Mas o Conselho dos Guardiães ele tem essa função principal, né, de compatibilizar ou de conferir, de checar se a Constituição e a legislação ordinária estão sendo devidamente cumpridas em compatibilidade com a Sharia, que é a lei islâmica. Né? E ele também tem outras funções fundamentais. Por exemplo, ele aprova e reprova candidaturas à presidência da República e ao parlamento. Então tudo passa por ele. Os candidatos se apresentam e ele aprova ou não aprova. Só os que são aprovados pelo Conselho dos Guardiães podem concorrer efetivamente ou às eleições presidenciais ou às eleições parlamentares. Né? Ele é composto por 12 membros, 6 dos quais indicados pelo Ayatollah. Né? Tem que ser especialistas em jurisprudência islâmica. Mas dos 12, 6 são indicados pelo Ayatollah. E os 6 outros são indicados pela Suprema Corte, cujo presidente é indicado pelo... e avalizados pelo parlamento. Mas o presidente da Suprema Corte é indicado pelo chefe do Poder Judiciário, que é indicado pelo Ayatollah. Então a gente chega sempre no Ayatollah, no líder supremo. No limite a gente chega sempre no líder supremo. Né? Então ele fala assim, interpreta a Constituição, eu vou tentar agilizar, porque... Assembleia dos Peritos. A Assembleia dos Peritos tem 88 membros, e a função principal deles é escolher o líder supremo. Ou, e pode ser até teoricamente em vida, porque eles têm também o poder de destituir. Eles escolhem e têm o poder de destituir o líder supremo. Claro que não aconteceu, só tem 2 até agora. Né? O Khomeini morreu, o Khamenei, teoricamente tem essa função. São diretamente eleitos pelo povo, mas só religiosos. A eleição é direta, mas só religiosos se candidatam. Né? Então é a Assembleia dos Peritos. As candidaturas também são aprovadas pelo Conselho dos Guardiães. Então é uma cadeia que vai dar no mesmo lugar. Né? Presidência da República. O presidente da República é eleito, o presidente é eleito diretamente a cada 4 anos, pode ter uma reeleição. Né? E é interessante, e sim, as candidaturas são aprovadas ou não pelo Conselho dos Guardiães. E tem muita gente, toda eleição, que não é aprovada. Muito candidato que não é aprovado. Na verdade, na prática, não tem partido político. Vou até me antecipar aqui. Na prática, não tem. São 2 grandes grupos, o dos principialistas e os reformistas. É como eles chamam, e que eu acho mais adequado em função de eles, porque na verdade é o seguinte, os principialistas, talvez se vocês pesquisarem, vocês vão ver em algum lugar que eles são extrema-direita, mas isso tudo tem que ser pensado de forma um pouco mais refinada. Né? E os reformistas seriam ali centro-esquerda. Mas não é exatamente assim. Por quê? Os reformistas, sim, eles são muito mais conectados e defensores de mais liberdades civis. Fato. Isso é fato. Eles são menos rígidos. Eles são menos arraigados àquela coisa da Sharia. Eles são menos dependentes da legislação islâmica religiosa. Eles são mais liberais desse ponto de vista. Mas também são mais liberais do ponto de vista da economia. Né? Quando a gente fala de esquerda e direita no Brasil, o que é? Né? A esquerda é muito mais estatizante, né? E é muito mais democrata de uma forma geral, de direitos humanos, né? Então, quer dizer, e os liberais, a direita é o quê? É muito mais privatizante, é muito mais voltado ao mercado, ao capital, etc, etc. Né? E, do ponto de vista da democracia, também é muito mais restritivo. Quando essa palavra restritiva, às vezes ela é muito generosa. Né? Então, quer dizer, é outra realidade. Então, os reformistas, né,
são mais liberais do ponto de vista da legislação islâmica, mas não necessariamente têm uma postura à esquerda do ponto de vista das políticas econômicas. Tem o parlamento, tem 290 membros, e 5 dos quais são representantes das religiões minoritárias que são previstas na Constituição. Quais são? Cristianismo, judaísmo e zoroastrismo. E depois eu estava tentando entender, e aí depois eu acho que eu entendi. Por que essas três? Por que essas três? Cristianismo é permitido, o judaísmo... Tem muitos judeus lá que são profundamente respeitados. Profundamente respeitados. Tá? Porque, na verdade, a imagem do Irã é satanizada pela mídia internacional e também pela mídia brasileira, no nosso caso, né? Então tem muita coisa fake que circula sobre o país, né? Mas já, por exemplo, o meu primeiro amigo iraniano foi um professor de inglês que eu tive na Europa, que é Bahá'í. Bahá'í lá é proibido. Bahá'í lá não é permitido. É uma religião que é expulsa de lá. Você não pode... já até me falaram, pessoal, não fala que você tem amigo Bahá'í. Me falaram, não fala que você tem amigo Bahá'í. Por quê? Depois eu fui entender. Porque acho que é isso. Porque eles aceitam, e na própria Constituição, religiões anteriores ao islamismo. As religiões que nasceram depois do islamismo, por exemplo, eles não aceitam nada que tenha alguma conexão com o islamismo, mas que tenha nascido depois. Eles acham que isso é uma... Eu estava um dia, fui com um amigo meu, eu sou ateu, eu fui com um amigo meu, ele foi rezar na mesquita, ele falava, vamos ali comigo, eu vou rezar um pouco na mesquita e tal. Eu falei assim, você vai me desculpar, eu vou ficar rindo, você vai ficar rezando. Mas eu respeito todas as religiões, não tem problema nenhum com a religião, tem o maior respeito, claro, mas eu brinquei com ele. Aí vieram, enquanto eu estava rezando lá, vieram 2 funcionários lá, pessoas muito humildes da coisa, me mostrar, e naturalmente eles conversaram em fãs, porque senão eles não iam saber isso, me mostraram que Jesus e Maria não tem nada de religião, que Jesus e Maria estão no Alcorão. Para mim foi uma surpresa no mundo. São anteriores, né? Eles estão no Alcorão. Eles me mostraram lá, fisicamente abriram o Alcorão e me mostraram. Agora, há poucos dias, aí eu entrei em contato com esse meu amigo muçulmano e falei, me explica isso aqui. Eu vi num canal do YouTube, né, que eles acham que Jesus vai voltar junto com, não sei se é profeta, alguém da religião deles lá, um símbolo. Que isso, não estou entendendo nada. E é verdade. Aí eu liguei para o Mustafa e ele, não, é verdade, ele contou uma história lá e tal. Né? Então tem uma conexão, e para eles isso não é problema. Né? Forças Armadas. Tem ainda o Conselho de Discernimento, que é um órgão de arbitramento entre o Parlamento e o Conselho dos Guardiões. Quando há disputa ou desentendimento entre o Parlamento e o Conselho dos Guardiões, tem esse Conselho de Discernimento. Mas ele também acaba sendo indicado pelo Ayatollah e tal. As Forças Armadas, né, que é o instrumento fundamental de poder, né, que são subordinadas também ao líder supremo. E tem exército igual a revolucionário, então vou juntar aqui. Cenário político contemporâneo. Qual é o cenário político que se vive no Irã? Eu, quando estava lá, em 2024, eu não ouvi. De manhã, o Wesley me perguntou se eu ouvi as bombas. Não, eu estava dormindo, eu não ouvi. Né? Foi um dos ataques de Israel. Essa bomba foi a alguns quilômetros da casa onde a gente estava. Agora, na Guerra dos 12 Dias, né? A casa onde eu morava, eu já estava aqui no Brasil, né? O Wesley, a Ellen, a mulher dele, então, todo mundo teve que sair correndo de madrugada, porque o prédio estava tremendo. Porque o aeroporto é em frente. É exatamente em frente ao aeroporto. O aeroporto é muito grande. A entrada dele é uns 3, 4, 5 quilômetros. Inclusive, eu pegava táxi, quando eu viajava de avião internamente, eu pegava táxi para ir para o aeroporto. Eu gosto de caminhar, mas você vai com mochila, não sei o que e tal, né? E agora não, agora a casa tremeu no último ataque. No último dia, o prédio todo tremeu, só todo mundo correndo para a rua, apavorado e tal. Né? Então, quer dizer, eu estava falando do cenário político
Na verdade, eu estava falando um pouco da sensação do povo. Antes disso, eu estava começando a falar da sensação do povo. Vou falar dos, né, quer dizer, como é que as coisas funcionam na prática, né? O presidente eleito, foi eleito ano passado, que é o atual, ele é reformista, né? A última palavra, como eu disse, é sempre do líder supremo. Mas também eles procuram evitar choques muito intensos. E, sobretudo, que esses choques venham a público, né? Ninguém sabe, por exemplo, não necessariamente o Ayatollah, né, apoiava o outro candidato, que era o candidato da, entre aspas, direita, que era o principalista, e que perdeu o segundo turno, né? Ninguém sabe, porque não se manifesta, né? Mas as pessoas tendem a achar, não, lá vem um cara mais liberal. Aí vem esse principalista, não, lá vem um cara mais conservador, né? Como eu estava nesse ambiente de artista, esse ambiente, e aí depois foi bom eu passar a conviver com pessoas também de outro perfil. É muito anti-regime, né? O ambiente que eu vivi é profundamente anti-regime, né? Tem pessoas que eu acho que são doentes, inclusive a dona da casa onde eu morei, para mim ela tem problema mental. A gente for muito amigo, depois tem problema por causa da Palestina. Tive problema por causa da Palestina. Porque esse nome, prepara a Palestina, para mim, sabe, é uma emoção, assim, é uma coisa que eu fui preso pelo Hezbollah no Líbano no ano passado, porque eu estava procurando uma manifestação em defesa da Palestina. Então, a Palestina, para mim, é uma, enfim, é outra história, tá? É outra história, mas, e aí, diga-se de passagem, o Hezbollah me tratou super bem. Meu problema foi o governo do Líbano. Fiquei 5 dias sem comer e tal. Meu problema foi o governo do Líbano. O Hezbollah me tratou com o maior respeito. Tá? Depois, se tiver oportunidade, eu conto algumas coisinhas, com o maior respeito, né? Pedi um jornalista brasileiro preso pelo Hezbollah do coisa, e eu, né? Um grupo de jornalistas que começou a se mobilizar. Quando eu descobri que eu não tinha contato com ninguém e tal, cala a boca, pelo amor de Deus, não fala nada para ninguém, porque se falar que tem um jornalista brasileiro preso no Líbano pelo Hezbollah, o que a nossa mídia vai fazer? O que a mídia brasileira vai fazer? Vai satanizar ainda mais a luta palestina. Óbvio, óbvio, né? Então pronto, fecha parênteses. Então ele foi eleito, o atual presidente, o Pezeshkian, sei lá, eu tenho dificuldade de falar aqui esse nome. Pezeshkian. E adotou algumas posições muito interessantes. Por exemplo, ele veio a público, há um ano atrás, mais ou menos, foi ano passado, o parlamento radicalizou ainda mais a obrigatoriedade das mulheres usarem o hijab, que é o lenço na cabeça, né? Em 2022 teve uma movimentação que os iranianos chamam de revolução. Eles chamam de revolução porque foi morta uma mulher que virou ícone no país, chamada Masa, uma moça de 20 e poucos anos, que foi presa por uso inadequado do véu, do hijab, e foi morta na cadeia. Ou morreu, foi morta, sei lá, né? Aí houve uma grande mobilização, inicialmente das mulheres, começaram a ir para a rua, cortar cabelo no meio da rua, jogar os véus para cima e cortar o seu próprio cabelo. Foi uma coisa. Depois os homens entraram, juventude principalmente, e depois a questão econômica entrou no meio também, e aí aproveitaram as mobilizações, teve uma grande mobilização que eles chamam de revolução. E aí aquele sentimento que eu tive em 2018 começou a se manifestar ali, começou a dar frutos, resultados. Quando eu cheguei lá a primeira vez no ano passado, eu sou muito emotivo. Eu, sinceramente, eu não aguentei. Foi me buscar no aeroporto um rapaz, um jornalista na casa de quem eu ia ficar, e aí eu falava, vamos ali comer um omelete, o melhor omelete daqui e tal, vamos lá. Nós chegamos lá, eu não acredito, mas lá no Universidade de Currículos, eu vi 4 mulheres sem véu lá dentro. Eu falei, gente, eu não acredito no que eu estou vendo, eu não acredito no que eu estou vendo. 4 mulheres sem hijab. Eu senti aquilo, eu falei com você, em 2018 eu senti aquilo, por várias manifestações, situações que eu vivi. Eu disse, isso vai mexer, a sociedade está se mexendo, tem uma coisa interna aqui acontecendo e vai ter mudança. Só que no ano passado o parlamento piorou ainda mais a legislação em relação ao hijab. O que o ministro eleito fez?
foi a público dizer o seguinte: olha, eu acho que as mulheres devem usar o hijab, mas eu acho que elas não devem ser obrigadas a isso. Elas devem ser educadas. Pode ter sido, vamos dizer, uma saída diplomática dele, do ponto de vista interno. Ele pode acreditar nisso ou não, pouco importa. O importante é que ele foi a público, de certa forma, liberar as mulheres, porque era o presidente da República, e o Ayatollah ou concordava ou não quis peitar, porque ficou assim. Então hoje as mulheres saem, uma parte sai sem nada na cabeça, outra parte sai porque quer, porque é uma convicção religiosa, e tem todo o direito disso, e outra parte sai porque tem medo, ainda não tem coragem de enfrentar. Ainda tem algumas punições. Então, uma pessoa que namorou um amigo meu, que eu, aliás, conheci lá, um brasileiro aqui de Minas, o ano passado, ela foi, isso é mais perigoso, está dentro do carro do que na rua. Porque na rua a polícia não intervém mais. Não, a polícia não intervém. Mas se está dentro do carro, eles pegam a placa. Eles pegam a placa e depois mandam multa. Então, eu sei de uma pessoa que no ano passado foi multada, através da placa, seja motorista ou não, eles mandam, né? Enfim. Esse atual presidente, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, no primeiro turno, 40% dos iranianos foram votar. Muito pouca gente, o voto não é obrigatório, né? 40% é muito pouco, né? No segundo turno, foram 50%. Desses 50%, ele teve 60%. O que isso quer dizer? Eu acho que é um recado, quer dizer que a população não está contente com o que está rolando no país. Só que 40% foram no primeiro turno. No segundo turno, 60%, votaram 50% no segundo turno. 60% dos 50% votaram no candidato. É difícil dizer se é oposição, mas no candidato reformista. No candidato reformista. Né? O grupo comandado pelo Ayatollah, ele tem um grupo no entorno dele, né? Não é um grupo monolítico, tem fissuras internas também, tem contradições, em relação a privatizações, em relação mesmo a políticas econômicas. As políticas econômicas em tese são criadas, construídas, geridas pelo governo, mas não tem liberdade toda, não tem, não só porque tem o líder supremo, quanto pelas sanções internacionais, evidentemente. Então eles têm que... por exemplo, qual que é a principal fonte de renda do Irã? Evidentemente que é o petróleo. Mas e como é que faz para exportar petróleo com as sanções internacionais? Amarra. Para quem que eles exportam fundamentalmente? Para a China. Quase todo o petróleo vai para a China. Quase todo. Com um acordo de 25 anos, que foi firmado em 2020, né, com um desconto permanente durante esses 25 anos, quase todo o petróleo vai para a China. Até agora, recentemente, depois da Guerra dos 12 Dias, até agora, eles iam com bandeira falsa. Para não ter problema no meio do caminho, para não ser interceptado pelo problema das sanções. Não tem problema para o Irã, não tem problema para a própria China. De uns dias para cá, eu vi isso há 2 ou 3 dias, de uns dias para cá, eles começaram a usar a bandeira iraniana. O que eles estão fazendo? Eles estão confrontando o império. Foi uma decisão política de confrontar o império. Quando eu falo império, gente, eu me refiro aos Estados Unidos sobre como império. Tá? Porque é isso. Né? Tem outros impérios aí também, não esse seu. Né? Então, eu estava dizendo que não existe uma postura monolítica ali no entorno do Ayatollah, do líder supremo. Eles estão sempre em algum processo de negociação, né? Em geral, essas coisas são feitas ali underground, ninguém sabe e tal. Algumas coisas vêm a público, né? E aí, né, as pessoas começam a perceber, começam a se posicionar e tal, mas não tem, no Irã não tem, por exemplo, manifestações de rua, protestos, você não vê. Você vê, eu vi, por exemplo, uma manifestação em defesa da Palestina, mas foi convocada pelo governo, pelas instituições islâmicas, né, pelo regime e tal. E a presença nessas manifestações é sempre de pessoas mais idosas,
muitas mulheres todas completamente cobertas. Aí não é o hijab, é o chador, o burca lá praticamente não existe. É uma ideia falsa. O burca, se eu vi um, não foi muito. Ou duas, talvez. A Arábia Saudita tem muito. Muito. A Arábia Saudita é muito mais rígida desse ponto de vista do que o Irã. Muito mais. Aliás, eu fui à Arábia Saudita, eu fiz a única viagem que eu fiz na minha vida para ver absurdos. Eu vou para ver o que eu não acredito. Eu fui à Arábia Saudita com esse objetivo, correndo o risco de não conseguir o visto, porque eu consegui o visto na entrada lá. Né? Eu não posso, eu li isso aqui, homem e mulher não pode andar junto, não sei o quê, não pode conversar em público, não pode sentar num restaurante mesmo. Eu falei, não é possível, isso não é, por mais que haja radicalismo, né? Isso não é do século XXI e não é exatamente assim, porque a Arábia Saudita hoje, um parênteses, está com um programa que se chama Arábia Saudita 2030, que visa a industrialização do país e a libertação da dependência do petróleo, que até desse ponto de vista é interessante, né? Mas é uma ditadura cruel, violenta, muito pior do que o Irã, né? Mas só que está tentando criar uma imagem diferente para o mundo. Levaram os bandidos tipo Neymar para lá, que levaram um monte de jogador de futebol famoso, quer dizer, tem muitos que não são bandidos não, Neymar especificamente mas tem muitos que, né? Levaram um monte de jogador famoso e tal, e começaram a construir uma imagem nova. Um dia eu vi um sujeito de bermuda, um homem de bermuda, eu falei, não estou acreditando, o cara de bermuda vai ser preso, vai ser preso. Não, as coisas estão, enfim, fecha parênteses. Mas vamos lá. Então, o atual presidente tenta passar essa imagem de mais liberal, E de fato, agora quando fala mais liberal, aí as pessoas falam assim, mas ele também é mais defensor da volta a um bom relacionamento com os Estados Unidos, por exemplo. E eu acho que essa é a tendência mesmo, do que eles chamam de que está nesse campo. Só que aí a minha opinião político-ideológica é uma grande ilusão. E a vida agora está mostrando isso de forma cabal. Isso é uma grande ilusão. Não sei se você sabe, né? As sanções, elas vão e voltam. Elas começaram desde 79, retira e tal. Em 2015, foi feito um acordo internacional que envolveu o Irã, o Ocidente Coletivo chama o Ocidente Coletivo de Europa e Estados Unidos juntos, né? Fizeram um acordo, JPCOA, que é um acordo, que era um acordo para o Irã, para controlar o Irã na produção de urânio, com receio de construção de bombas nucleares, né? Esse acordo foi feito, o Irã nunca desrespeitou esse acordo, né? Ele foi rompido 2 anos depois, com a eleição do Trump, foi feito na época do Biden, né? Que era um belicista, e isso não quer dizer que o Biden era tão belicista ou mais do que o Trump, né? Que é tão ou mais do que o Trump, diga de passagem, não parecer que, né? Aí esse acordo foi rompido, a Europa, que abraçava os Estados Unidos, recuou, né? Deixaram o Irã isolado, né? E as sanções voltaram com força, né? Agora, dias atrás, né, voltaram as sanções da própria ONU. É tudo um jogo de cena, como se o Irã tivesse, né, rompido parte do acordo. Em nenhum momento rompeu. É verdade que o Irã estava produzindo um nível de urânio, estava, como é que chama? Enriquecendo o urânio num patamar bastante mais elevado do que... Porque, na verdade, romperam o acordo com ele. Mas ele não tinha, e aí eu não sei se não tem, espero que tenha uma bomba atômica hoje. Espero que tenha conseguido construir. Porque isso para quê? Não é para atacar não, para defesa deles. Para defesa deles. Eu tenho essa profunda convicção. A melhor maneira de você se defender é ter uma bomba atômica. Agora, aí tem um problema religioso. Por exemplo, eu perguntei para o Mustafa anteontem, até pensando o que eu falaria sobre isso aqui. O Mustafa é muçulmano, né? Eu falei, Mustafa, o islamismo não tem, porque tem um decreto do Ayatollah proibindo bombas atômicas, né? Energia atômica de uma forma geral, com exceção do seu uso para fins científicos. Aí eu perguntei, Mustafa, o islamismo não permite que ela
seja construída ou que ela seja usada, porque são duas coisas diferentes. Você pode construir para não usar, que é o que eu acho que deveriam fazer. Construir para deixar lá só, não vê não. Né? E pessoal, não sei responder. Aí eu teria que perguntar para pessoas que são, né, da cadeia religiosa, mais coisa, eu não tenho resposta para isso, não sei te responder. Né? Enfim. O problema do tempo, né? Porque tem aqui algumas coisas de costumes e valores, tem aqui uma série de outras coisas, e geopolítica, que é o que eu ia entrar, né, na geopolítica. Vou ler rapidamente aqui alguns costumes e valores que eu anotei. Vou ler, tá? Orgulho de sua história e cultura. Isso é a minha percepção. Tem muito orgulho da sua história e cultura. Hospitalidade e gratidão aos turistas. É impressionante, poderia dar alguns exemplos aqui chocantes. Tá, fez interessante. É uma etiqueta que eles têm, né, ao convidar uma pessoa para alguma coisa, almoçar na sua casa, qualquer coisa. A primeira vez, você deve dizer não. A praxe é dizer não. Aí se a pessoa faz o convite a segunda vez, aí já começa. Entendeu? Aí você já fica um pouco mais à vontade e tal. A primeira vez você tem que dizer não. Aconteceu comigo uma coisa, aconteceu que é uma coisa muito engraçada. Eu estava numa cidade chamada Laranjão, um lugar muito bonito, perto de um teleférico, vendo a cidade lá embaixo e tal. Aí vi um casal, parecia um casal, jovem, né? Ela tirando foto dele, mas eu vi que eu ia sair no fundo da foto, aí saí correndo, para não atrapalhar a foto deles. Aí eles me chamaram, né? Eles são geniais, eles me chamaram, não, você tem que entrar na foto, aí começamos a conversar, né? Entra na foto, ela começou a bater papo. Daí uns 3, 4, 5 minutos de bate-papo, não sei se ele ou ela, acho que foi ela que virou para mim assim, vamos almoçar conosco? Quer almoçar conosco? Eu nem lembrei desse negócio da foto, por que não? A minha resposta, por que não? Eles olharam com, sabe, assustaram com a resposta. Porque a expectativa era de que eu ia dar uma resposta. E foi um dia genial. Ficamos o dia inteiro juntos, fomos para a neve, fomos para as montanhas, viu a bandeira do Brasil no meio do caminho, coisa engraçada. Fui trabalhar com eles, que mexiam com coisa imobiliária, ver plantação de coisa de chá, enfim, passamos o dia inteiro juntos. Foi genial, mas a partir de uma falta de educação minha, né? Sem querer. Porque para ser polido eu devia ter falado pela primeira vez, não falei, não lembrei. Apreço às artes, a literatura, a poesia, o cinema e a música, impressionante. Eles são apaixonados por artes. Eu estava dizendo que eu vivi num ambiente artista, depois mesmo o meu amigo muçulmano é professor na área também, é produtor cultural, eles são apaixonados por arte, produzem uma arte muito rica, né? Valorização da família, honestidade e apreço pela honra é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Você sai da rua, por exemplo, todo lugar que você está, né, tem vários mini-markets. Mini-markets, são lojinhas assim de, sabe, que vende, sei lá, sorvete, biscoito, pão, não sei o que e tal. E todos eles têm uma parte que fica na rua. Dentro fica uma coisa, na rua ninguém pega nada. Ninguém pega nada. Então eu estou acreditando nisso, porque eu fico pensando no Brasil, né? Eu ficava pensando no Brasil, eu falo, já tinham matado, sequestrado os donos, que levaram tudo e tal. Ninguém pega nada. É um respeito absurdo, absoluto. Isso quer dizer que não tem. Eu presenciei, não, assim, aconteceu, resvalou na casa que eu estava e tal, um furto lá, um cara, furtou, não usou violência, furtou o celular de uma menina que estava dentro do carro, um celular, assim, não sei se estava perto e tal, o vidro estava meio aberto, veio na moto e furtou. Isso é muito raro, e também a punição é muito brava. É muito brava, né? É muito raro. Mas acontece. Rarissimamente acontece. Mas tem um apreço enorme pela honra. É uma coisa assim impressionante. São muito honestos. Respeito aos idosos, culinária diversificada, muitos temperos, utilização de inúmeros temperos, hábito de tomar chá durante todo o dia, selvageria no trânsito. Olha, eles são muito gentis, mas no trânsito eles são selvagens. Selvagens, a expressão é essa. Olha, ali acabou a gentileza completamente. É a lei do que pode, entendeu? É a lei do mais esperto. E aí significa quem está dirigindo e quem é pedestre também. É uma loucura. Eu já
a partir de certo ponto, olha, se quiserem me matar, que matem. Cansei de ficar estressado para andar na rua, atravessar e tal. Por quê? Vem moto nos dois sentidos no passeio. No passeio. Vem moto nos dois sentidos. Na rua, moto também, moto e... principalmente moto, bicicleta, né? Então não tem jeito, você vai andando, você fala, eu uma hora aí relaxei mesmo, vou relaxar, porque, sabe, eu passei situações ali, teve uma vez que eu fiquei, teve um dia que eu fiquei 35 minutos tentando atravessar. Agora, tentando atravessar uma rua, eu olhava 35. Era mais do que uma rua, era uma espécie de uma... não era uma estrada, era uma espécie de uma... sei lá, esqueci o nome que a gente fala, não estava lembrando o nome. Mas é terrível, terrível. E também não são gentis, encontrei, depois até melhorou a minha impressão, no metrô. Porque também é uma loucura, para entrar no metrô e para sentar, o metrô é gigante, enorme, tem seis, como é que chama? Redes? Não, 6 linhas diferentes. Ô, gente, depois que eu fiquei velho, minha memória está um desastre, esqueço os nomes. Tem 6 linhas diferentes e tal, e também não sou muito gentil, mas no trânsito é selvageria. Disputa-se agora. Tem o Nowruz, que eu vou dizer, o Nowruz é o fim de ano deles. O fim de ano deles, o último dia do ano é 20 ou 21 de março. É a entrada da primavera. E eles... aí tem coisas que não vai dar tempo de falar. Tem coisas culturais extremamente interessantes. Uma semana antes, por exemplo, eu passei em Orboço, no Wolfpesco, um desses... né? A gente foi de madrugada, meia-noite, ficamos a noite inteira na montanha, o povo pulando, fogueira acesa, sabe? E alguns fumando baseado, haxixe, tudo clandestino, né, gente? Claro. Porque lá tudo se faz clandestinamente. Tudo se faz clandestinamente. Eu nunca fui a tanta festa clandestina na minha vida. Sabe? Impressionante. E fiz uma festa de despedida, né, na casa que eu morava. Chamei a Cônsul do Brasil, falou, Gorete, vem aqui na minha festa de despedida e tal. Ô, Eduardo, eu vou e tal. Pode, vai ter álcool? Eu falei, meu Deus, lá vem censura. Né? Porque álcool é proibido, né? Falei, lá vem censura, eu devia ter chamado a Gorete. Eu falei, Gorete, pode, por quê? Que bom, vou levar uma garrafa de vinho. Né? Então eu já relaxei. Teve baseado, teve haxixe, teve... E aí problema de cada um. Quer fumar, fuma, não quer, não fuma, entendeu? Foi uma festa, como acontece as festas. Eu não estou fazendo nenhuma apologia de baseada, de haxixe, né? Eu estou contando como é que as coisas funcionam lá, entendeu? Aí eu perguntei para ela, que era cônsul, né? Eu falei, Gorete, ó, tem gente que está querendo fumar uns vinhos aqui, tem problema? Ela falou, não, entendeu? Então, tudo acontece lá. Eu fui a uma das muitas festas clandestinas que eu fui, era no fundo de uma livraria, num lugar, uma região muito nobre, né? Uma livraria grande, no fundo tinha uma porta que parecia que não tinha mais nada, depois abria a porta e chegava lá todo mundo dançando, rock e tal, e bebendo, as mulheres inclusive, porque as mulheres são proibidas, né? Eu fui numa outra, que eu comecei a dançar, né? Num bar muito pequeno, rock, e eu comecei a dançar, eu adoro dançar, comecei a dançar. Aí o dono do bar veio a mim e me pediu para parar de dançar. Pediu com delicadeza, por favor, para de dançar. Por quê? Porque eu dançando, as mulheres iam querer dançar também. Não é porque o homem estava dançando, uma pessoa dançando, e por acaso essa pessoa era eu, né, ia estimular as mulheres a dançar, isso é natural, qualquer, né? E aí eu tinha medo de a polícia estar por ali, entrar, prender, fechar o estabelecimento e tal. Em contrapartida, eu fui numa outra que na porta tinha gente fumando haxixe. Então, quer dizer, é assim que as coisas funcionam. A cultura é um pouco essa. Bom, em relação às regras islâmicas, né, eles estão enfrentando, né, os que não concordam com elas estão enfrentando dessa maneira que eu estava dizendo. Eles driblam, né, embora seja para eles um problema e restringe profundamente a liberdade. No caso específico da dona da casa, eu tive um problema seríssimo com ela quando eu apareci, foi muito sério, foi uma briga assim, na casa dela, quando a Palestina, que o ódio que eles têm ao regime, gente, essa parcela da população, sobretudo os jovens, quer dizer, os meus amigos não eram jovens, podiam ser meus filhos, né?
E criei grandes amizades, inclusive nessa casa, inclusive ela era muito amiga minha. Mas ela chegou um dia, eu falei assim, não é possível, sabe o que ela falou? Isso tem a ver com o ódio em relação ao regime. E aí ele é transportado para tudo aquilo que desconectam na imagem dele do regime. Porque de fato, por exemplo, o regime iraniano manda dinheiro para o Hezbollah, todo mundo sabe disso. Dinheiro para o Hezbollah, para o Hamas, apoia a Palestina, né? Inclusive financeiramente. E a situação financeira deles não é boa. Então há uma revolta, mesmo para quem tem empatia em relação à Palestina e tal, tem gente que vê com maus olhos, sabe? Os comandantes que é deles, porque a situação deles não é boa, né? Mas ela um dia, sabe, e ela provoca, a gente conversando, sabe? Eu acho que tem um problema de saúde mental. Ela não está na conversa, né? Aí as pessoas, ela vem, entra e vem de forma agressiva. Aí um dia ela gritou, falou assim, porque tem que matar aquelas crianças todas mesmo, porque quando crescerem vão virar terroristas. Entendeu? O ódio chega nesse ponto. Isso não tem a ver com a Palestina, isso tem a ver com o ódio em relação ao regime. Ela especificamente tem uma razão ainda muito própria. Ela é cantora e a mulher é proibida de cantar. A mulher não pode cantar publicamente. Então dá para você entender, não dá para aceitar. Dá para você entender. Para mim foi doloroso. Do ponto de vista pessoal, foi doloroso. Mesma história aí, dá para contar aqui agora. Eu falei, vou sair daqui de madrugada. Liguei para o Mustafa, né, esse meu amigo muçulmano, falou, não aguento ficar aqui aí, enfim. Depois veio a apelação do marido, que é muito amigo meu e que, enfim, tem uma história de vida. Isso tem a ver, até interessante contar. O irmão dele foi assassinado pelo melhor amigo. Tá? Surtou. E pela legislação, a família que decide o que fazer com o assassino. E os pais passaram a responsabilidade para ele. E o irmão dele, que foi assassinado, era o maior ídolo que ele tinha. Foi quem levou ele para a música, era um engenheiro ligado à área petrolífera, mas era músico e tal, e ele aprendeu música e virou artista e tal por causa do irmão. Ele falou comigo, eu gostava mais do meu irmão do que do meu pai e da minha mãe juntos. E ele ficou com a responsabilidade de, o cara está preso, de matar ou não matar, de mandar matar ou não mandar matar. Então são coisas, enfim, contei isso aqui porque eu lembrei, tem a ver, e ele me pediu, pelo amor de Deus, não vai embora. Eu fico suportando as pessoas, eu dou suporte emocional para as pessoas a vida inteira, né? Enquanto outros episódios, Covid, com a irmã, não sei o quê, que surtou. E agora, na hora que eu estou precisando de suporte, você vai embora? Né? E eu, por outro lado, não vi aquela barbaridade que a Ellen tinha falado. Acabei ficando, enfim, outra história. Bom, para irmos chegando aqui, e eu falo demais, o problema é esse, para mim a parte mais legal é a questão do cenário político contemporâneo, da guerra. É isso, o Irã é o segundo país do chamado Oriente Médio em termos de dimensão e tem uma população de 90 milhões, 92 milhões. É um país grande, tem muito peso na região, né? Os problemas do Irã, como é que é a relação do Irã com os países da região? É uma relação que eu diria razoável. Razoável. Hoje, melhor do que foi ontem. Por exemplo, em relação à Arábia Saudita, existe uma disputa por liderança na região, né? São os dois países mais fortes, mais poderosos. Em relação à Arábia Saudita, por exemplo, né? As relações foram restabelecidas em 2019 através de uma mediação da China, né? Aquela região, o Oriente Médio, está vivendo um processo de transformação que está conectado com o que o mundo está vivendo, né? Então eles sempre foram muito vinculados, na sua grande maioria, aos Estados Unidos, com exceção do Irã depois da Revolução de 79, né? Só que o mundo está dando uma guinada. A China em processo de ascensão evidente, né? A China entrou na região, a China é da região, a China é da Ásia, eles estão na Ásia. O Irã tem uma localização estratégica ali na região, além de ter um território muito grande, né? Ele é o elo de ligação da China com um monte de lugar, até com a Índia hoje. A Rota da Seda, a nova Rota da Seda, é uma coisa gigantesca, né? Antigamente a Rota da Seda era uma história, é uma coisa específica. Hoje não, tem um conjunto de áreas e de construções e de empreendimentos financiados pela China, né? Que estão expandindo a sua grandeza econômica e até cultural, que eles estão começando a trabalhar, né, para o
só tem chinês. É um monte de chinês, né? Então, ali na região é estratégico. O Golfo Pérsico está ali, né? Então, ali é a principal área de transporte de mercadorias do mundo. Se você for pegar individualmente, é a principal. Então, é uma área estratégica. Então, os problemas, por exemplo, do Irã com Israel não estão necessariamente vinculados à Palestina. A questão de fundo não é a Palestina. A questão de fundo é o sionismo. E o sionismo é sinônimo de, entre outras coisas, de racismo e de colonialismo. O que eles querem, né, na verdade, e eles fazem isso desde sempre, desde antes de 1947, 48, quando o Estado de Israel teria sido criado pela ONU, o que eles fazem? Né? Eles querem conquistar a chamada Terra Prometida. É um projeto expansionista e para isso eles precisam de conquistar o sul do Líbano e estão guerreando lá esses dias outra vez. Eles não param, os sionistas não param. Eles estão, esses dias que eu vi ontem, anteontem, hoje outra vez, estão guerreando no sul do Líbano. Eles querem o sul da Síria e já invadiram, né, porque foi um capacho do Ocidente também, que é da Al-Qaeda. Gente, isso infelizmente não dá. Essa área que eu mais gosto, eu estudo geopolítica todos os dias. Para mim é a minha área de interesse hoje. Aliás, se vocês gostarem, eu vou dar dica de canais de YouTube absolutamente sensacionais. Não são canais internacionais, mas assim, as fontes. Ei, diretor-geral da CIA, embaixador, não sei o quê. É coisa de primeira, é uma coisa espetacular. Entendeu? Então, na verdade, a questão de fundo é essa, o projeto sionista, que é expansionista e que quer. Então eles têm que pegar a Jordânia, eles já estão no sul do Líbano, né, em conluio lá com os Estados Unidos, como sempre, com a Europa, com o Jolani, que é o atual presidente do Líbano, né, eles já estão no sul voltando a atacar o sul do Líbano, né, a Síria, sul do Líbano, sul da Síria, daqui a pouco entra no Jordânia, Palestina, até a terra prometida por Deus para eles, é isso, né? Palestina, Israel, sul do Líbano, sul da Síria, Jordânia, Iraque, e não sei se estou esquecendo algum país. Então o projeto deles é esse, né? A questão da Palestina compõe esse projeto, mas não é o principal motivo da guerra que existe ali na região. O interesse sionista é fundamentalmente esse, expansionista. Claro que eles estão... O projeto, o genocídio, está profundamente ligado a isso. Mas é mais do que isso. Eles querem muito mais do que isso, né? Então, é o interesse na região. O interesse do Império é muito óbvio, né? É muito óbvio. Ele não tem um interesse específico tão grande ali, na região especificamente. Tem em função do problema das rotas comerciais, né? E querem ter hegemonia do mundo inteiro. O que eles estão fazendo hoje? O que os Estados Unidos estão fazendo? Será que a Ucrânia, a Venezuela, a Colômbia, Gaza, não tem conexão? Claro que tem conexão. Brasil, a maior ilusão do mundo. E agora a vida provou isso, né? Desde o primeiro dia estava óbvio que as tarifas contra o Brasil, né, não tinham como motivação principal, né, o Bolsonaro. Não tinha gente Bolsonaro, não tinha a menor importância nessa história. Ele era usado, né, porque era conveniente usar a imagem do Bolsonaro e tentar construir essa imagem de que o Brasil não era democracia, porque o objetivo dele sempre foi e continua sendo, em todas as guerras que o Império está ou promovendo. Porque, por exemplo, a guerra da Ucrânia, não existe guerra da Ucrânia, né, gente? Não existe guerra da Ucrânia. A Rússia, existe guerra da Ucrânia. Não existe guerra da Rússia contra a Ucrânia. A guerra é outra. Existe uma guerra de procuração, né, dos Estados Unidos e da Europa contra a Rússia, né? E para isso, Estados Unidos e Europa usam a Ucrânia. Já era para a guerra ter acabado nos primeiros dias. E o Zelensky, que é um bandido associado a um monte de nazista, tem grupos nazistas no entorno dele, né? Estava até topando. Aí veio a Europa e disse: não.
acordo naquela época. Eu lembrei da Ucrânia porque está tudo conectado, gente. O que está acontecendo é uma virada no mundo que a gente não sabe quando é que vai se consolidar, se vai ser em 10 anos, em 20, em 30, em 50, mas ela já é fato. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Desde a queda da União Soviética, né? Desde o início da década de 90, né? O mundo mudou, né? Para um unilateralismo totalmente hegemonizado pelos Estados Unidos. E essa história chegou ao fim. E chegou ao fim com a ascensão da Rússia e da China, sobretudo, com a ascensão da China, né? Que é mais do que um desafio. A China está se consolidando como o principal país do mundo, e de uma forma diplomática, sem postura belicista. Isso é fato, isso é real. A diplomacia da China é uma coisa absolutamente fantástica. Absolutamente fantástica. A inteligência da China isso é outra história. A China é outra história que merece ser estudada. Tirou 800 milhões de pessoas da pobreza. Estou fazendo também apologia, falar que tudo é o paraíso. Não é nada disso. A China merece ser profundamente estudada. Já comecei a comprar meus livros. Vou ano que vem, vou ao Rio conversar com o maior especialista em China no Brasil, comprei um livro dele que chama Eli Jabbour. Morou na China até recentemente, trabalhou 1 ano e 7 meses com a Dilma, no Banco dos BRICS, e tem um monte de livros sobre a China. Ele chama a China de socialismo de mercado, depois deu outro nome, socialismo, não sei o que. É uma coisa interessante para a gente analisar. Eu nem tenho posição clara em relação a isso, nem enfim. Né? Mas isso está acontecendo no mundo. E isso está se refletindo no chamado Oriente Médio, na Ucrânia, agora nas ameaças à Venezuela e à Colômbia, que tem o melhor presidente da América Latina, né? Melhor de todo, quer dizer, a Cláudia também, eu acho que deve estar no mesmo patamar. Né? Então, o objetivo central do Império qual que é? É rivalizar com a China, tentar impedir, acho que eles talvez tenham consciência de que eu vou conseguir, talvez retardar esse processo de ascensão da China, tentando manter, ao Trump não interessa, aos Estados Unidos, não interessa, não interessa a globalização nos termos em que ela foi concebida e que ela funcionou até anos atrás. Por exemplo, as organizações internacionais, tipo, como é que chama de comércio? Estou falando agora da peça. Organização Mundial do Comércio, Banco Mundial, isso não interessa mais aos Estados Unidos. Isso é outra discussão também, aos Estados Unidos. Né? Interessa a eles ter o monopólio das políticas internacionais que eles querem conduzir. Então, o multilateralismo não é uma hipótese para eles. Né? Então, por exemplo, os BRICS são um perigo muito concreto. Os BRICS são um desafio muito grande. Olha, os BRICS não têm nenhuma pretensão política. Claro que tem um viés um pouco, mas os BRICS são um grupo fundamentalmente econômico. Né? E tem essa cautela. Né? Tem a cautela de ter um certo limite ali da sua intervenção, para não deixar claro que é um projeto de disputa com a hegemonia estadunidense. Não é. Né? Não é do ponto de vista ideológico, mas na prática, a ascensão dos BRICS, né, e com a China liderando, significa, né, o declínio estadunidense. Aí é outra história, o que o Trump está fazendo, tentando reindustrializar, é impossível. É impossível tentar reindustrializar e manter a hegemonia do dólar mesmo. Isso é outra discussão, não dá para a gente fazer agora. Mas é literalmente impossível. Não tem jeito de manter a hegemonia do dólar como moeda internacional e reindustrializar o país, levar de volta as Apples da vida e tal. Não tem jeito. Pronto. Então, é essa grande disputa. É essa grande briga. Né? Aí, para concluir, eu acabei mudando aqui um monte de coisa e invertendo algumas coisas. Como é que o povo iraniano se sente nessa história? Olha, é uma coisa complicada. Primeiro, em relação ao regime, meus dois amigos mais próximos, que são de campos diferentes, concordam com isso. Né? Concordam com isso. Cerca de 25% da população fanaticamente defensora do regime. Cerca de 25% fanaticamente odiosa ao regime. E o resto, que é a maioria da população, está nem aí. Está do ponto de vista econômico. Não está nem aí o seguinte, para restrição às liberdades civis, essas coisas, e, entendeu? O que eles querem é o seguinte, é um padrão de vida melhor.
né? Então eles têm uma tendência a ser de oposição, mas não em função ideológica, oposição ideológica ao regime, tá? Então, 25% fanaticamente a favor, 25% fanaticamente contra, e o resto aí, né, tendendo a... E isso, como é que isso se revelou agora nas intervenções de Israel? Aí, olha, eu estou sendo bombardeado pelo meu amigo que tem aqui uma ilusão na relação dos Estados Unidos, porque ele sabe que eu, né, estou sendo bombardeado por ele tentando me convencer que não houve unidade do povo iraniano na defesa da pátria, da nação, na guerra recente, no ataque contra o... E tudo que eu li, inclusive em mídia pró-imperialista, tipo CNN, CBN, né, de depoimentos da Prêmio Nobel da Paz iraniana, 2023 e tal, que está no exílio, não mexam com o nosso país. Né? E ela tem todos os motivos. Não mexam com o nosso país. Deixem o nosso país em paz. Então, uma postura anti-imperialista. Né? Vi vários depoimentos sobre isso. Né? Na CBN, muita coisa da CBN, vídeo imperialista. Né? Conversei com pessoas no Irã e tal. E esse meu amigo não tem jeito. E ele falou, você está iludido. Vi um monte de coisa de análises no YouTube, assim, dessas fontes que eu disse e tal. Então, quer dizer, a divisão continua. É claro, parece que houve uma certa unidade importante, com base nesses depoimentos, dessas coisas, dessas leituras, essas coisas e tal. Isso não quer dizer unanimidade. Mas é claro que a oposição radical continua sendo oposição e tal. Só que havia uma ilusão grande de que o regime seria derrubado. E quem tem essa postura odiosa em relação ao regime, que é essa camada mais jovem, essa com a qual eu convivi muito intensamente, uma parte dessas pessoas, e isso eu estava lendo anotações que eu fiz muito antes, sabe? Eu fiz em 2024, no início de 2024, anotações, registro de memória, né? E eu fiz, e falei assim, gente, que boa parte das pessoas, sobretudo as mulheres, tem expectativa de que Israel, porque teve um ataque lá, ataque leve e tal, tem expectativa de que Israel bombardeie o Irã, mas é para valer, para derrubar o regime. Então isso foi antes, então isso é real, isso não dá para, né? Agora, os indícios também apontam em outra direção agora, porque mesmo gente que tem olho no regime que está na diáspora, né, deu depoimentos nesse sentido, não vai mexer. Teve uma que falou o seguinte, olha, nós estamos lutando internamente para derrotar o regime, mas não queremos, a nossa referência está até anotada aqui, não é os Estados Unidos nem a coisa não, né? Então, quer dizer, você tem todo tipo de pensamento diferente. Quem ganhou a guerra? Quem ganhou a guerra? Israel contra o Irã. Para mim, pelos dados que eu coletei, por tudo que eu li, por tudo que eu vi, foi o Irã. Sabe, eu, pessoalmente, não tenho mais dúvida disso. A única pessoa que questionei isso continuou sendo o meu amigo aqui louco, fanático, acho que os Estados Unidos são solução para tudo, é a única pessoa que eu vejo falando isso. Ganhou. Quais eram o que Israel argumentou falsamente, né, que eram os objetivos do ataque? Né? Israel falou o seguinte, olha, e os Estados Unidos também, em momentos diferentes, o Trump é doido, então, né, doido não tem nada, mas enfim, né, ele é errático, né? Destruir o regime e acabar com a produção nuclear, de energia nuclear. Destruir o regime nem de perto, porque não houve isso de mobilização e era expectativa, inclusive do meu amigo, que não vai para a rua. E eu falei, se vocês quiserem, façam igual nós fizemos na ditadura. Nós vamos para a rua, derrubamos a ditadura na rua. Quer derrubar o regime? Vai para a rua, não fica dependendo dos Estados Unidos. Não tem coragem, morre de medo. Ué, vai reclamar de quem? Né? Então, não conseguiram. Conseguiram acabar com a energia nuclear? Olha, tudo indica que não conseguiram. Até teve gente eu não sei se foi dos Estados Unidos, uma mulher que veio a público dizer, não, está tudo basicamente do mesmo jeito. Né? Só que, porque na verdade é o seguinte, ninguém sabe o que aconteceu, por exemplo, com o Ford, que é, né, a principal usina, ninguém sabe. Porque para
atingir lá embaixo, né? A história, né? Os mísseis tinham que não só chegar na superfície, ia cheio de 90 metros, 110 metros, sei lá, não me lembro exatamente, de profundidade, um granito. Então o míssil tinha que chegar e entrar lá dentro e ir até o fundo para acabar com o que estava armazenado ali. Ninguém sabe se isso aconteceu. Provavelmente não. Ainda que tenha acontecido, há indícios fortíssimos de que eles tiraram essa energia de lá antes. Então tudo indica, eu não posso cravar, claro, estou falando com base em tudo que eu leio, que eu estudo, tudo indica que eles preservaram o seu potencial nuclear. Inxalá coisa, né? Deus queira que tenham produzido a bomba, na minha opinião, né? Para se defender, não para atacar, né? E não conseguiram mexer com o regime. Então eles foram profundamente derrotados. E eles tiveram danos importantíssimos. O Irã também teve. Sobretudo na primeira noite, eles não estavam preparados, eles estavam negociando com os Estados Unidos, né? No 5º dia de negociação, de uma nova trégua, de acabar com as sanções outra vez, em relação à sua... Eles foram traídos por um argentino, que é o atual presidente, não sei se o nome do cargo é esse, da Organização Internacional de Energia Nuclear, né? Que deu dados, inclusive, falsos, que foram utilizados. Eles nunca romperam o acordo, o Irã nunca rompeu o acordo. Agora, recentemente, quer dizer, depois voltaram a implementar sanções, eles se sentiram mais livres para aumentar a produção, mas nunca rompeu o acordo, entendeu? No fim da negociação lá, há o bombardeio, né? E esse bombardeio, né, gerou muitas consequências negativas, sobretudo no princípio, mas tudo indica que gerou mais danos para Israel. Gente, Israel é isso aqui. Israel é desse tamanhozinho. População super pequena. A economia de Israel tem processo de falência, porque eles não estão... As pessoas que estão mandando para o exército... Eu estive em Israel em 2008, eu fiquei impressionado com a quantidade de gente jovem, 17, 18 anos. O negócio dá um mal-estar, sabe? Todo mundo de metralhador. Eu fui a Israel, também fui a Palestina, claro, né? Enfim, porque muitos amigos meus, até meus, me criticaram. O que vai fazer lá? Tem que boicotar, não sei o que, então, mas, né? Se você ir à Palestina, você tem que ir a Israel. Também não tem muito jeito, né? Mas cheio de gente, 17, 18 anos na rua, um negócio horrível, um negócio, né? Então, essas pessoas que eles estão mandando estão saindo do mercado de trabalho, né? Eles estão começando a receber sanções de alguns países. A Espanha recentemente botou um monte de relações com esse tipo, não relação completa, mas de negociação que eles tinham com eles e tal. Então, a economia de Israel está indo por água abaixo, né? Então, Israel proibiu, o Netanyahu proibiu, estava prendendo, mandando prender quem tirava foto ou fazia vídeo na rua. Por quê? Porque isso aí ia ser divulgado e eles iam mostrar os danos que foram provocados inteiramente em Israel, né? Teve dano no Irã, claro que teve, por exemplo, o Mustafa, meu amigo, logo nos primeiros dias, estou devastado, mataram um amigo meu, mataram um amigo muito próximo meu, estava na casa do cientista, mataram cientistas, mataram muitas crianças e pessoas do prédio. Essas coisas ficam escamoteadas. Mataram, se não me engano, não sei se 60 pessoas do mesmo prédio, uma grande maioria criança e mulher e tal, para matar lá um cientista, né? Então pronto, para ir terminando. Na verdade, geopolítica, enfim, né? Tem muita coisa, mas o mais importante é isso, a gente perceber que aquilo ali, os confrontos que existem ali, os conflitos, eles não são conflitos necessariamente regionais. No caso de Israel, tem esse viés expansionista, né? A questão da Palestina só compõe esse universo, né? Ela faz parte, mas ela não é a única, né? E para os Estados Unidos, né, o objetivo central é, né, tentar conduzir essa luta contra a ascensão da China através de todos os meios que eles conseguem, né? O Oriente Médio pode ser apenas, vamos dizer, e aí tem muita gente falando, só para, né, tem muita gente falando, analistas de peso importantes, em Terceira Guerra Mundial. Na Terceira Guerra Mundial, né? O cenário está aí.
aí se apresentando. Não dá para a gente apostar, ninguém pode cravar nada. O que vai acontecer? Israel vai invadir outra vez? Essa é uma grande discussão. A grande maioria dos jornalistas que eu tenho ouvido acham que sim, que é inevitável. Só que tem uma série de variáveis que tem que ser levadas em consideração. E tem gente que acha que é inevitável e que acha que vai ser o fim de Israel. Quer dizer, tem a gente não pode cravar nada, porque não tem informação suficiente para isso. Que pode ser o fim de Israel, porque eles estariam tão debilitados. Capacidade bélica, por exemplo, eles recebem dos Estados Unidos, né? Eles produzem. Só que o Irã, além de ter, por exemplo, o meu amigo Mustafa estava dizendo, só eu acho que ele é sobrinho do candidato à presidência da República ano passado, que era o mais radical de todos. Era um popular, os religiosos, o Mustafa, esse amigo meu, né? Mas ele não é, ele é meio que ovelha negra da família, que é um termo até ruim, que é meio racista, mas enfim. O termo usado. Ele é, quer dizer, está bem com a família e tal, mas ele é um pouco, eles sabem que ele não comunga ali dos... Mas então, ele acaba tendo muitas informações, né? Então, o tio dele é conhecido no país como um monstro, porque foi responsável pelo assassinato de, não sei se milhares, mas que de fato, até o meu amigo do outro campo, não, eram terroristas mesmo, que eram militantes de uma organização que apoiou o Iraque na luta contra o Irã, iranianos que estavam apoiando o Iraque na luta contra o Irã. Aliás, para concluir, o Irã nunca, desde a Revolução de 79, atacou nenhum país. O Irã nunca entrou em guerra com um país. Revidou ataques de Israel. Nunca. Nunca, nenhuma vez. Tá? Não é um país belicista. Pelo contrário. Pelo contrário. Tá? Revida. E às vezes com muita diplomacia. Quando eu estava lá, por exemplo, a gente estava discutindo o que eles vão fazer, o que eles vão fazer e tal, vai escalar. E aí a gente estava buscando no final, eles vão ser diplomáticos. E foram. Mataram gente na embaixada da Síria, porque Israel nunca respeitou o direito internacional, né? Nunca. Desde que existe. Nunca respeitou o direito internacional. Nunca. E continua respeitando, como a ONU não existe mesmo. Né? Então, invadiram, bombardearam, o que eles fizeram? Vamos responder com diplomacia. No fundo, quer dizer, eu não sabia, mas eles responderam com diplomacia. Para mostrar que eles não são trouxas, que não vai passar batida, assim como quando mataram o Alckmin, nosso vice-presidente, estava do lado lá no dia, né, que mataram o líder do Hamas, né, que estava no funeral do presidente. Eles estavam no funeral do presidente, né? Então, eles não revidaram com todo o potencial. Então, todo mundo achava, e o mundo inteiro, e eu era um deles, que o potencial bélico do Irã era muito menor do que ele se mostrou na prática. Não é que é uma coisa dos deuses e tal, mas é muito superior e venceu militarmente, além de vencer politicamente, venceu militarmente a guerra contra Israel. E agora, com um dado fundamental. Agora está muito claro que, sobretudo no período mais recente, a Rússia e a China entraram no jogo com alimentação de equipamento bélico, né? E o Mustafa estava dizendo, o Mustafa acha que essa coisa da energia nuclear foi uma jogada do regime iraniano, né, para ir desenvolvendo os seus mísseis, que são poderosos, né, mísseis de primeira linha, né, e os Estados Unidos, inclusive, o Trump agora recentemente, não, se qualquer negociação vai ter que... né? Então, quer dizer, essa é uma versão. O Gustavo falou assim, para mim é o seguinte, essa história da questão nuclear, depois, eu acho que o Irã usou isso para ir produzindo os mísseis e ninguém encheu o saco por causa disso, né? Então tem uma grande produção dos mísseis hoje, parece, e agora, inequivocamente, a China e a Rússia estão... E a Rússia, muito mais que os Estados Unidos, a Rússia é o país mais poderoso do mundo na área militar, né? Muito mais que os Estados Unidos, né? Então é isso, gente, eu falei demais, tinha muito mais coisa para falar, mas eu falo muito, eu tenho dificuldade de controlar tempo, né? E quando entra nessas questões, a gente podia ficar aqui 5 dias, 10 dias, 15 dias conversando sobre essas questões, não sobre Irã necessariamente, mas o que está acontecendo no mundo hoje é uma coisa louca, né? E todo o processo de mudança, historicamente, vocês sabem muito mais que eu, todo o processo de mudança é doloroso, todo o processo de mudança é muito...
muito sofrido, né? Ascensão de um lado, descenso do outro, né? Tem muito sofrimento no meio. A coisa não acontece de uma hora para outra. É um processo geralmente lento. Às vezes mais rápido, às vezes alguma coisa pode acelerar. Alguma coisa pode retardar. Mas é isso que a gente está vivendo, saindo de um mundo unilateral, né? Entrando no mundo multilateral, com a ascensão de uma potência que tem uma história de uma revolução comunista, que depois foi amplamente questionada no mundo inteiro, que hoje está fazendo... Gente, em 1980, o PIB da China era menor do que o do Brasil. Em 1980, o PIB da China era menor do que o do Brasil. O PIB do Brasil é maior que o PIB da China e da Coreia do Sul juntos. Juntos, em 1980, o que é isso em termos de história? É nada, 45 anos. É nada. O que é a China hoje? Né? Acho que importa menos, sabe, discutir ideologicamente, isso é importante também, se é projeto socialista, o que é imperialista, não há nenhuma indicação nesse sentido. Por enquanto não há nenhuma indicação de um projeto imperialista da China. Nenhuma, zero. Os negócios que a China faz geralmente são do seguinte estilo. A China vai para lá, chega lá na Tanzânia. Chegou lá na Tanzânia, pessoal, vocês estão precisando de potencializar aqui o seu desenvolvimento industrial, vocês estão precisando de infraestrutura, vocês estão precisando de rodovia, vocês estão precisando de ferrovia, de portos, não sei o quê. Nós podemos ajudar. Nós aplicamos, né? Nossas condições propostas são essas. Então, bom para o país, eu já ouvi alguém dizendo isso, gostei muito. Bom para o país, não, beleza, tudo bem, aceitamos. Não, você vai negociar. É o que a grande maioria faz, vai negociar. Tudo bem, nos interessa construir aqui uma ferrovia de tal ponto a tal ponto e tal. Nós não temos dinheiro para isso, queremos investimento, mas essas condições não estão legais para a gente não. Negocia. É o que a China chama de ganha-ganha. Ganha-ganha. Todo mundo ganha, né? Então, a gente não sabe como é que o mundo, né, vai girar nos próximos. Sabe que é irreversível a decadência do Império. É irreversível. Assim como a Europa acabou, gente. A Europa já era. Eu tenho muitos amigos da Europa, eu morei na Europa há alguns anos. Gente, acabou. Vocês têm que entender. A Europa já era. E eles suicidaram. A Europa suicidou, sobretudo com a guerra da Ucrânia, a guerra por procuração. O que eles fizeram? Qual que é a situação econômica hoje da Alemanha, sobretudo, que é o país mais poderoso da Europa? Eles se lascaram quando eles perderam o gás e a energia vinda da Rússia barata, que eles compravam barato, se lascaram. A inflação violenta, a crise econômica na Europa inteira, e não param de ficar pressionando a OTAN. E agora veio o Trump, que de bobo não tem nada, que não, tudo bem, vamos continuar aqui, mas vocês vão fazer o seguinte, vocês vão financiar agora, cada um vai dar 5% do seu PIB para a OTAN. Ah, mas 5%, gente, isso não existe, uma coisa completamente inviável, só que eles se comprometeram. A Espanha foi reclamar, aí veio o Trump, meteu o pé na Espanha. A Espanha falou, não vou dar 5% do meu PIB, não tenho condição de fazer, nenhum deles tem. São vassalos. A guerra da Ucrânia já acabou há muito tempo. Essa guerra já acabou há muito tempo. A Rússia já ganhou essa guerra. Há muito tempo, só precisa de assinar ali. Há muito tempo que a Rússia já ganhou. E eles lá. A Europa acabou. A Europa já era. O mundo que está nascendo, né, é a Ásia liderando. E vamos ver como é que vão ficar a América Latina, a África e tal. Porque aí tem toda a importância de estar do lado de cá, de estar do lado dos BRICS, de estar do lado, né? Mas aí também tem outros componentes. Mas o mundo que está nascendo é esse. O mundo que está morrendo, felizmente, é o mundo inteiro. Desculpa, falei.